os propósitos de Deus. Com base bíblica, Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, e também Eclesiastes capítulo 8 e versículo 6. No 3,17 disse: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Louvado seja o nome do Senhor. No 8, verso 6, diz a palavra de Deus: Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Glória a Deus. Nós conhecemos muito bem a passagem de Eclesiastes capítulo 3, onde fala que há um tempo para tudo. E nós vamos ver aqui que há um propósito de Deus no tempo para cada um de nós. E diz a palavra do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus sabe, Deus é onisciente. Um dos atributos do Senhor é a onisciência, e a transcendência faz parte do caráter do Senhor, a sua fidelidade. Nós vamos ver no livro de Eclesiastes que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como é que podemos entender essas coisas? Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colheita. O próprio Deus está dizendo aqui que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Como é que pode ser essas coisas? Tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia! Nós vamos ver aqui essas 8 situações debaixo da terra, para cada indivíduo, para cada ser humano, e tudo que nos cabe diante dessa palavra de Deus é buscar em Deus, é buscar de Deus qual é a direção que devemos tomar. Muitas vezes nós queremos paz e é tempo de guerra. Muitas vezes é tempo de falar e Deus fala para ficar quieto. Muitas vezes é tempo de derrubar e Deus quer que é tempo de derrubar e nós queremos edificar. Muitas vezes nós queremos sorrir, mas é tempo de chorar. Diante dessas 28 situações, podemos dizer assim, extremas, comparando umas com as outras, por exemplo, nascer e morrer, o paradoxo, plantar e colher, matar e curar, derrubar e construir, chorar e sorrir, prantear e dançar, espalhar e juntar, abraçar e separar, buscar e perder, guardar e jogar fora, rasgar e costurar, calar e falar, amar e odiar, guerra e paz. Diante dessas 28 situações, muitas vezes nós estamos equivocados. Por exemplo, querendo buscar um tempo de paz, quando Deus está falando que é tempo de guerra, ou então querendo guerrear, quando Deus então está dirigindo a um tempo de paz. Para que não haja equívocos, não venhamos sucumbir no meio da caminhada, nós precisamos estar na direção de Deus. Aleluia.
porque tudo que o Senhor quer é que venhamos fazer a sua vontade. Ninguém tem prejuízo quando entra na direção de Deus. Aleluia, quando está na direção de Deus. Portanto, não se mova sem a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Porque Deus, nessa palavra, está me dizendo que as situações são adversas, são paradoxais. Há tempo de matar. Olha o que a Bíblia diz, e há tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Muitas vezes nos escandalizamos com alguém que está espalhando alguma coisa, espalhando o rebanho, espalhando a igreja. Aleluia! Se é de Deus, está na direção de Deus. Se não é de Deus, ao espalhar, vai dar conta dessa situação. Aleluia! Há muitas vezes que nós estamos vivendo tempos de bonança, tempos de alegria, e estamos sorrindo quando então Deus nos convoca a chorar pelas almas perdidas que estão por aí. Aleluia! E aonde está o problema? O problema está em não sabermos qual a direção de Deus para nós, para mim, qual a direção de Deus para você, que ouve. E eu quero frisar novamente que são 28 situações que Deus nos propõe no capítulo 3 de Eclesiastes. E aqui eu gostaria de individualizar, contextualizando, porque há muitos que são levantados para plantar, enquanto outros vêm logo a seguir colhendo. Outros são chamados para guardar, ajuntar, enquanto que outros são chamados para jogar fora. Alguns são chamados para falar, outros para se calarem. Lembro-me de Ezequiel, quando Deus disse a Ezequiel que iria colar a língua dele ao céu da boca e ele não iria falar enquanto Deus não desse a ele a direção. Está ali nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Ezequiel só falaria se então recebesse a ordem de Deus. Mas o que podemos ver? Podemos ver que existe sim todas essas situações propostas a nós, ao cristão, à humanidade. E aí você pode meditar em cada uma delas, entre prantear e dançar, entre espalhar e juntar, entre rasgar e coser, entre amar e odiar. Veja o que a Bíblia está dizendo, e cada um tem que estar na direção de Deus. E se Deus chamou para a guerra, como diz no versículo 8, há tempo de guerra e tempo de paz. Se o Senhor Jesus chamou para a guerra, se a direção é guerra, não haverá paz. Aleluia! Agora, se é tempo de paz, haverá paz. Como foi o ministério de Davi, tempo de guerra, como foi o ministério de Salomão, tempo de paz. A Bíblia diz que todos os vizinhos, os reis vizinhos tinham paz com Salomão. Você imagina a proposta de Deus, a direção de Deus para tal situação. Veja o que diz a Bíblia: há tudo um tempo determinado, e no versículo de número 2, tempo de nascer e tempo de morrer. Observando a palavra de Deus, vamos ver que ela é incisiva, cortante, e vai até a divisão da alma. Tudo que nós precisamos, friso de novo aqui, é estar na direção de Deus diante dessas 28 situações que o Senhor propõe aos homens, aos cristãos e aos homens como um todo. No versículo que nós lemos aqui, Eclesiastes 3, verso 17, e eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio.
Quando observa aqui que Deus julgará o ímpio e o justo, existe o julgador, o justo juiz, e haverá um julgamento, e desse julgamento ninguém escapará, nem sequer o justo, nem sequer o ímpio. Escaparemos do prejuízo, como já falamos, se estivermos na direção de Deus. Busque a direção de Deus, vá para o joelho, não se levante, não desista, enquanto Deus não te der a direção. E a direção que Deus der, doa a quem doer, vá correr atrás daquilo que Deus propôs. Porque os propósitos são de Deus. Nessas 28 situações, intenções de Deus, podemos assim dizer. Pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Quem sabe, quem é onisciente é o nosso Deus. É o nosso Deus que sabe qual é o tempo de nascer e o tempo de morrer, qual é o tempo de matar e qual é o tempo de curar, qual é o tempo de chorar e de sorrir, enfim, é o nosso Deus que tem todo o controle. Precisamos saber uma primeira coisa, que o dia do julgamento chegará para toda a humanidade de maneira individual, seja para justo, seja para ímpio. Se aquilo que desenvolveu segundo a direção de Deus, desenvolveu com êxito, com vitória. Segunda coisa, o tempo mal chega ao fim. Se temos aqui tempo de nascer, tempo de morrer, quando chega o tempo de morrer, esse tempo também terminará. Tempo de matar e tempo de curar, esse tempo de matar também terminará. Tempo de derrubar também terminará. Tempo de sorrir também terminará. Tempo de pranto também terminará. Tempo de espalhar também. Tempo de separar, de perder, de jogar fora, de rasgar, de ficar quieto, de odiar e de guerra, também vai passar. Aleluia. Tudo tem o seu tempo. Nós somos temporal, mas o nosso Deus é atemporal, ele não está sujeito ao tempo que nós vivemos no Cronos, e o nosso Senhor é eterno, nós somos ab-eternos, o nosso Deus não tem princípio, não tem fim, é um ser incriado, enquanto que nós somos ab-eternos, nós tivemos um princípio. Lá no ventre da nossa mãe, nós viemos a ter vida e passamos a vir à existência. Nós tivemos um começo, enquanto que o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é alheio ao tempo que nós vivemos e tem todo o controle debaixo da sua onipresença, onisciência, do seu ser imutável. Ele tem todas as coisas debaixo do seu total controle. Aleluia. Enquanto que nós precisamos nos ajustar ao tempo que nos está proposto. Aleluia. Nós vamos ver também, no capítulo 8, versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Há tempo e modo. Embora o mal do homem seja grande sobre ele, terá um fim. Aleluia! E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos detectar a situação que nós estamos enfrentando. Se não é boa, certamente terá um fim. Aleluia! Mas estar no propósito de Deus é o princípio da nossa vitória. Se o Senhor quer guerra, o que vamos fazer? Vamos nos preparar para a guerra. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo fala aos Efésios a armadura de Deus para a guerra. Aleluia! Se é tempo de paz, glórias a Deus, estamos no tempo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
São 28 situações em que o homem pode passar, em que nós podemos estar vivendo agora. Nós precisamos, num primeiro momento, aceitar o propósito de Deus. Se é gemer ou se é sorrir. Aleluia. Mas sempre continuar tendo a certeza que se a situação, o propósito de tempo não é bom, certamente vai passar. Porque estamos no propósito de Deus. Aleluia. Receba essa palavra, em nome de Jesus.